Fala galera, beleza? Professor Matheus Melo aqui na área para mais uma aula de matemática. Pessoal, você que está aqui se preparando para o concurso da banca Acerj, futuro servidor municipal, seja muito bem-vindo ao meu canal de matemática, beleza? Pessoal, na aula de hoje, assunto importantíssimo, regra de 3 simples, muito recorrente nas provas da Acerj, beleza? Também pode ser utilizado em outros assuntos, certo? Regra de 3 simples, ela vai se encaixar, ela vai passear por outros assuntos também, beleza? Gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Simbora, pessoal. Pessoal, não tem como a gente começar a falar de regra de 3 sem antes a gente falar do que é grandeza. Turma, grandeza não é algo que é grande não, viu? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser quantificado, mensurado, tá certo? É tudo aquilo que pode ser dado uma quantidade. Por exemplo, quantidade de alunos, quantidade de professores em uma sala de aula, quantidade de carteiras, mas calma que não é só nada, tudo relacionado à sala de aula, não. Quantidade de combustível em uma viagem, a distância de uma viagem, o tempo que se gasta em uma viagem, quantidade de cavalos em uma fazenda, a quantidade de ração para alimentar esses cavalos. Tudo isso são exemplos de grandeza. Tudo aquilo que a gente pode dar uma quantidade, tá certo? Professor, e o que seria um exemplo daquilo que não é grandeza? Pessoal, coisas abstratas, certo? Aquilo que não pode ser quantificado ou palpável. A saudade, o amor, tá certo? Aí não são grandezas. Pessoal, e para a gente continuar, é importante que a gente saiba diferenciar quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pessoal, é o seguinte: duas grandezas vão ser diretamente proporcionais quando, à medida em que uma aumenta, a outra também vai aumentar. Ou então, se uma diminuir, a outra acarreta na outra diminuir também, certo? Pessoal, detalhe: estamos falando de grandezas que se relacionam, tá certo? Como assim, Matheus? Por exemplo, se eu falo da quantidade de cavalos que existe em uma fazenda e da quantidade de ração para alimentá-los, elas se relacionam. Agora vejam, se eu falo da quantidade de cavalos que tem uma fazenda e da distância de uma viagem, gente, não tem nada a ver, tá certo? Então, o que é que vem o caso aqui? Estamos falando de grandezas que se relacionam, que estão interligadas, entendido? Bem, de novo, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Eu coloquei umas setinhas aqui para uma forma de esqueminha. À medida em que uma aumenta, a outra também aumenta. Ou então, se uma diminuir, a outra também diminuir. Vamos ver aqui alguns exemplos. Quantidade de cavalos e quantidade de ração para alimentar esses cavalos. Pessoal, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se tem mais cavalos na fazenda, vai precisar ter mais ração para alimentá-los. Se tem menos cavalos na fazenda, menos ração para alimentá-los. Estão entendendo? Primeiro, elas se relacionam. Segundo, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminuir, a outra também diminui. Fechado? Bora mais. O comprimento de um muro e o tempo para construí-lo. Pessoal, quanto maior for aquele muro, quanto maior for o seu comprimento, mais tempo se gasta para construí-lo. Se o muro tiver um comprimento reduzido, gasta-se menos tempo, certo? Pessoal, perceba que estamos desconsiderando outras variáveis. Ah, Matheus, mas se o muro for alto, se o muro for mais baixo, se tiver, se tiver mais funcionários ajudando, não, gente. O que estamos levando em consideração aqui é o comprimento de um muro, uma grandeza, e o tempo para construí-lo, outra grandeza. Fechou? Bora lá. Mais um exemplo. A distância de uma viagem, certo? E a quantidade de combustível que se gasta. Ora, pessoal, quanto maior a distância, quanto mais longe se vai, mais combustível se gasta. Se a distância é menor, menos combustível se gasta. Entendido?
Agora, bora ver grandezas inversamente proporcionais. Turma, o que é que eu tenho para dizer sobre grandezas inversamente proporcionais? Galera, vê se dá para entender o esqueminha aqui da seta. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminuir, a outra aumenta. Certo? Foi o que eu quis dizer aqui, ó, com esse joguinho das setinhas. Vamos ver uns exemplos. A velocidade e o tempo. Pessoal, por que é que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais? O que é que a gente faz para diminuir o tempo, para chegar em um determinado lugar? Aumenta a velocidade. É ou não é? Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Em contrapartida, se eu diminuir a velocidade, o tempo que eu vou gastar para chegar em um determinado lugar aumenta. Perceba que um aumentando, a outra diminui, certo? Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Muita gente acha, pessoal, que duas grandezas vão ser inversamente proporcionais quando elas diminuem. Gente, não. E diretamente proporcionais quando elas aumentam. Não. Elas são diretamente proporcionais quando, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. E inversamente proporcionais, se uma aumenta, a outra diminui. Tá certo? Ou se uma diminui, a outra aumenta. Mais um exemplo, galera. Quantidade de operários e o tempo de realização de uma obra. Gente, por que essas duas grandezas são inversamente proporcionais? Porque se tiver mais gente ajudando na obra, se tiver mais operário ajudando, o que é que vai acontecer com o tempo para realizar aquela obra? Vai baixar. Se a pessoa está com pressa, quer terminar a obra logo, coloca mais gente para ajudar. E aí o tempo de realização da obra vai o quê? Cair. Entendido, pessoal? Isso aí. Turma, de assunto é só isso. O resto é praticar e ver como se resolve os probleminhas de regra de 3 simples. Fechado? Simbora aqui, ó, os nossos exemplos aqui embaixo. Tá aqui. Eu vim para cá. Galera, primeiro exemplo. Para planejar suas visitas, um agente comunitário de saúde precisa calcular o tempo que gastará em deslocamentos, considerando a distância e o meio de transporte. Se um agente leva 30 minutos para percorrer 6 quilômetros de bicicleta, quanto tempo, olha a pergunta aqui, pessoal, ó, ele levará para percorrer 10 quilômetros na mesma velocidade? Pessoal, primeira coisa para se resolver um probleminha de regra 3, uma boa leitura. Uma leitura atenta, minuciosa e detalhada. Tá certo? Segundo passo, separe as grandezas. A questão fala de quê? A questão fala de um tempo que o cara demora, certo? Para percorrer uma certa distância. Só isso. Então, as duas grandezas envolvidas aí, pessoal, são tempo e distância. Pessoal, fiquem atentos se as unidades de medida são as mesmas, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho 30 minutos e ele quer saber o tempo. E veja que as respostas estão todas em minutos. Aqui eu tenho a distância em quilômetro e essa distância daqui está em quilômetros. Fechado? Então, com relação às unidades, está tudo ok. Beleza? Bem, gente, o que é que a gente vai fazer depois que a gente separa as grandezas? Nós vamos preencher essa tabela. Nós meio que montamos uma espécie de tabela, onde uma coluna é tempo, a outra coluna é distância. Mateus, por que nessa ordem? Gente, pouco importa. Se eu quiser trocar, colocar distância e tempo, não faz diferença nenhuma. Porém, tenha muito cuidado na hora de colocar os valores, pessoal. Tá certo? Vamos lá, vamos ler de novo, ó. Se um agente leva 30 minutos, turma, o que é isso? Não é tempo? Então, vou colocar aqui na coluna tempo. 30 minutos. Para percorrer o quê? 6 quilômetros. Isso não é distância? Vou colocar aqui na coluna distância. Pessoal, o que é que acontece?
30 minutos, ou 6 quilômetros de distância, ele faz em quanto tempo? Certo? Em 30 minutinhos. Gente, vem a outra parte. Olha a pergunta aqui já, ó. Quanto tempo? Gente, a pergunta é para qual das duas grandezas? Tempo. Então, vou vir aqui na grandeza tempo e colocar um xizinho. Quanto tempo para fazer o quê? Percorrer 10 km. Vou colocar aqui o 10 em distância. Tá certo? Pessoal, essa foi uma outra etapa do nosso probleminha, a montagem da tabela. Tá certo? O que é que nós vamos fazer agora, gente? Lembram que a gente começou a aula analisando se duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? A gente tem que fazer essa análise agora. Tá certo, turma? Gente, vamos lá. Como é que eu faço essa análise? Fazendo uma simples pergunta. Se eu aumentar a distância, o que é que acontece com o tempo para chegar em determinado lugar? Aumenta ou diminui? Ora, pessoal, se é mais longe, demora mais. Se é mais perto, ou seja, a distância menor, demora menos. Tá certo? Gente, como as duas crescem juntas ou diminuem juntas, elas duas são o quê, pessoal? Diretamente proporcionais. Vou colocar aqui nesse meinho. Tá certo, turma? Gente, e essa análise vai influenciar bastante na nossa conta. Como elas são diretamente proporcionais, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão multiplicar esses valores dessa tabela de maneira cruzada. Olha o X aqui. Vai multiplicar cruzado. Pessoal, diretamente proporcional multiplica cruzado. Ok? Não esqueçam disso não. Daqui a pouco eu dou uma dica para ser inversamente proporcional. Fique tranquilo. Gente, multiplicando cruzado, comece por onde tem o X. Bora lá. Começando por onde tem o X, ó. 6 vezes X. 6x é igual 3 vezes 10. Gente, eu não vou multiplicar não, vou deixar aqui mesmo. 3 vezes 10, tá certo? Mateus, por que você não vai multiplicar? Porque muitas vezes esse número que está acompanhando o x, quando ele for para o outro lado, ele vai cancelar alguém lá de cima, certo? Gente, o que é que esse 6 está fazendo com o x? Olha o pontinho aqui, que não é obrigado a aparecer. O que é que ele está fazendo com o x? Ele está multiplicando. Ele vai para o outro lado como? Dividindo. 30 vezes 10 dividido por 6. Pessoal, quando o cara está do lado de lá, do lado do x, ele está multiplicando. Quando ele vem para o outro lado, ele vem fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, por isso que o 6 foi lá para baixo. Lá embaixo, ele está dividindo tudo que está lá em cima. E veja o que é que eu vou fazer agora. Por que é que eu não multipliquei? Por que é que eu não multipliquei? Porque esse 30 dá para dividir pelo 6. Como aqui é uma multiplicação, eu posso fazer o cancelamento daqueles caras lá de cima com o cara aqui de baixo. Mateus, se eu quisesse multiplicar o 30 pelo 10, podia? Não tem problema nenhum. Eu só acho que essa técnica vai nos ajudar a fazer menos conta. Perceba, como você já sabe que pode cancelar, 30 dividido por 6, quanto é que sobra aqui em cima? 5. O que é que sobrou, turma? X é igual a 5, não foi um 5 que sobrou? Vezes 10. Lá embaixo não sobrou nada, só sobrou 1, que não precisa colocar. 5 vezes 10, quanto é? 50. 50 é o quê, pessoal? Minutos. Alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Nosso primeiro probleminha de regra de 3, simples. Bora para mais um. Com 14 laranjas, foram feitos 2 litros de suco. Deixa eu ir grifando. 14 laranjas, 2 litros de suco. Seguindo essa proporção, caso uma pessoa queira fazer 8 litros de suco, olha a pergunta, quantas laranjas serão necessárias? Pessoal, bora lá. Primeiro passo, quais são as grandezas envolvidas aí, turma? Quantidade de laranjas
e a quantidade de suco em litros, certo? Eu só posso colocar litros de suco? Pode, gente, fica à vontade, isso não vai interferir. Segundo passo, depois que a gente separa as grandezas, preencher a tabela, tá certo? Vamos ler novamente. 14 laranjas. Onde é que eu coloco? Na coluna laranjas. 14 laranjas. Foram feitos 2 litros de suco. Seguindo essa proporção, caso uma pessoa queira fazer o quê? 8 litros de suco. Onde é que eu vou colocar isso? Embaixo do 2, ali na parte do suco. Quantas laranjas serão necessárias? Olha a pergunta. Olha o valor desconhecido. Isso é para quem? Para laranjas. Então, o que é que eu vou colocar lá? Um xizinho. Terceiro passo, depois que a gente preenche a nossa tabela, analisar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Gente, qual é a pergunta? Quanto mais laranjas eu faço, mais suco ou menos suco? Quanto mais laranjas, mais suco. Se tem menos laranjas, menos suco. Logo, como as duas aumentam juntas ou diminuem juntas, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Pessoal, e diretamente proporcionais é para multiplicar como cruzado, tá certo? Na forma de x, multiplica cruzado. Simbora, pessoal. Comece por onde tem o x. Cruzando aqui, ó, 2 vezes x, 2x. Ou 2 vezes x está aqui, ó. É igual a quê? 14 vezes 8. Eu não vou multiplicar. Não vou. Tá certo? Turma, o que é que o 2 está fazendo com o x? Não é multiplicando. Ele vem para o outro lado fazendo o quê? Dividindo tudo. O 2 que está multiplicando lá na esquerda vem para o outro lado dividindo. Tá certo? Mateus, o que é que você vai fazer aqui? Não vai fazer 14 vezes 8 não? Não vou não. Por quê, gente? Porque ali tanto você pode dividir o 14 pelo 2 ou o 8. Eu não estou me referindo a dividir os 2 pelos 2, não. Ou 14 ou 8. Um ou outro, tá certo? Aí fica a sua escolha. Eu vou dividir o 14 pelo 8, pelo 2. 14 dividido por 2 vai dar quanto? 7. Certo, turma? O 2 não existe mais. O 2 agora virou 1, que não precisa escrever. E sobrou o quê, galera? Ali em cima. 7 vezes 8. E quanto é 7 vezes 8? 56. 56 o quê? Laranjas. Alternativa D de dado. Beleza, galera? Mateus, se quisesse dividir o 8, não tem problema. 8 dividido por 2 dá 4. Era só fazer 14 vezes 4, ia dar 56 do mesmo jeito. Fechado? Bora mais. Terceira. Para se manter hidratada, uma pessoa deve tomar 3 copos de água por hora. Ela fica acordada 16 horas por dia. Nesse caso, ela deve tomar, olha a pergunta, quantos copos de água por dia? Pessoal, bora lá. Quais são as grandezas aí? Quantidade de copos de água, não precisa escrever tudo isso. E o intervalo de tempo que ela tem que tomar esses copos d'água, certo? Vou colocar aqui tempo. Fechou? Gente, bora lá. 3 copos de água por hora. Muitas vezes a gente se esquece disso aí, a gente fica cego com relação a isso. Gente, o que quer dizer tomar 3 copos de água por hora? Significa dizer que em 1 hora ela deve tomar 3 copos. Só isso. Aí essa questão, veja uma pegadinha bem simples que tem aqui, ó, mas que muita gente cai. Ela fica acordada 16 horas por dia. Nesse caso, ela deve tomar quantos copos de água por dia? Gente, já me questionaram essa questão e perguntando, Matheus, é em 24 horas, né? Não, gente, não é em 24 horas. É em quanto tempo? Em 16. Por quê? Porque é o tempo que ela fica acordada. Ela não vai tomar água dormindo, enquanto estiver dormindo, certo?
Nessas 16 horas é o tempo que ela vai tomar água. Quantos copos de água ela vai tomar aqui? X. Tá certo? X copos. Turma, vamos analisar aqui? Vamos lá. Quanto mais tempo ela ficar acordada, mais copos d'água ela vai beber ou menos? Mais, né? Se ela fica menos tempo acordada, menos copos d'água ela vai beber. Então, essas duas grandezas também são o quê? Diretamente proporcionais. E diretamente proporcionais, a gente multiplica como? Cruzado, tá certo? Comece por onde tem o x, pessoal. Aqui, ó. 1 vezes x. Galera, 1 vezes x. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes x é x. 3 vezes 16. Tá aqui, ó. Não tem ninguém do lado do x para vir para o outro lado multiplicando. Não tem ninguém. Era 1, mas 1 não faz diferença. Tá certo? X vezes 16, 3 vezes 16, melhor dizendo. Bora fazer aqui no canto, ó. 16 vezes 3. 6 vezes 3, 18, vai a 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Em 16 horas, ela vai fazer o quê? Beber 48 copos d'água, alternativa D de dado. Beleza, galera? Terceira. Vamos para a quarta. Um agente administrativo perfura 54 folhas em 1 minuto. Trabalhando em um processo, ele demorou 25 minutos para perfurar todas as folhas. Determine o tempo em minutos que outro agente, cujo ritmo é de 45 folhas perfuradas por minuto, levará para perfurar as folhas do mesmo processo. Meio bugante essa questão, né? Mas bora lá, vamos desbugar. Relaxa, tá comigo. Escute, galera, olha. Ele fala de 2 agentes, tá certo? A questão fala aqui de 2 agentes. Vamos separar aqui, turma. O primeiro agente ele faz o quê? Ele perfura 54 folhas em 1 minuto. Gente, acho que aí já dá para identificar as grandezas, tá certo? A quantidade de folhas e o quê? E o tempo, tá certo? Esse cara, ele faz o quê? 54 folhas, deixa eu colocar de outra cor. 54 folhas em 1 minuto. O que é que ele fez depois? Trabalhando em um processo, ele demorou 25 minutos para perfurar todas as folhas. Gente, esse processo, eu sei quantas folhas tem? Não. Vou chamar de X. Eu sei que para perfurar essas folhas desse processo, essas X folhas, ele demorou quanto tempo? 25 minutos. Gente, vamos encontrar essa quantidade de folhas que tem nesse processo, porque é o que a gente vai precisar para o segundo agente que está vindo aí. Tá certo? Então vamos resolver essa regrinha de 3 aqui para o primeiro agente. Bora lá, gente. Vamos se perguntar agora. Quanto mais folhas tem, maior será o tempo para perfurá-las ou menor? Maior, né? Se tem muitas folhas, mais tempo. Se tem poucas folhas, menos tempo. Como elas estão juntas, as duas grandezas são o que, pessoal? Diretamente proporcionais. Coloquei aqui. E diretamente proporcional a gente multiplica como? Cruzado. Gente, simbora. 1 vezes x. X. Igual ao quê? 54 vezes 25. Gente, na humildade, bora fazer aqui. 54 vezes 25. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. Vou apagar esse 2 aqui para não atrapalhar. Com o 2 agora, pessoal, coloquei um sinalzinho de mais aqui, tá certo? A gente começa a partir do segundo algarismo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 0.
7 mais 8, 15, vai a 1. 1 mais 2, 3. Quanto deu, pessoal? Opa, aqui não é 2 não, aqui é 1. 1.350 folhas. Pessoal, o que é isso aqui? É a quantidade de folhas, do processo. Veja, viu? E para que é que eu quero isso aqui? Para que é que eu quero isso aqui, pessoal? Porque esse mesmo processo está nas mãos de um outro agente. Certo? Então, bora lá para o outro agente agora, turma. O segundo agente bora lá. Ele, a questão já pergunta o quê? A questão pergunta aqui, ó. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Determine o quê? Olha a pergunta. O tempo em minutos. Gente, então vamos separar aqui as grandezas para o outro agente. Quem são as grandezas? As mesmas. Quantidade de folhas e o tempo. Agora bora para ele. Determine o tempo. Gente, já vem com a pergunta. Determine o tempo que um outro agente, cujo ritmo é de 45 folhas por minuto. Gente, esse segundo agente ele perfura 45 folhas em quanto tempo? Em 1 minuto. Mas a questão que é o quê? Quanto tempo, olhe, esse segundo agente levará para perfurar as folhas do mesmo processo, pessoal? Quem é esse mesmo processo? É aquele processo que o primeiro agente fez e que tem 1.350 folhas. Então a questão está te perguntando o quê? Quanto tempo, olha o xizinho ali, esse agente vai demorar para perfurar 1.350 folhas? Entendido, galera? Beleza? A questão começa perguntando. Mas quanto tempo? Beleza, eu coloquei um X ali. O tempo para fazer o quê? Para perfurar as 1.350 folhas do processo. Tá certo? E o que é que a gente sabe sobre esse segundo agente? Que ele, olhe, ele perfura 45 folhas por minuto. Entendido? Tá ali, ó. 45 folhas em 1 minuto. Fechou? Gente, próximo passo é analisar. Já sabemos que essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. E diretamente proporcional a gente faz como? Multiplica cruzado, pessoal. Simbora. Comece por onde tem o x. 45 vezes x é igual a 1.350 vezes 1. Pessoal, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Tá certo? Resolvendo essa equaçãozinha, porque isso é uma equação, o que é que o 45 está fazendo com o x? Multiplicando. Ele vem para o outro lado como? Dividindo. 1.350 dividido por 45, bora lá. Na humildade, 1.350 dividido por 45. Pessoal, não dá para baixar só o 13, vai até o 5, fica 135. Pessoal, por 2 vai dar 90, por 3 vai dar 135. Não, 135 cravado. Então é ele. E por 4 passa. Veja, 3 vezes 45, 135. Zerou. E o que a gente faz com esse zerinho aqui? Ele vem para o final, mas também vem aqui para o quociente. Pessoal, 1.350 dividido por 45 vai dar 30. Turma, 30 o quê? Tempo. E o tempo está sendo medido em minutos. 30 minutos é o tempo que o segundo agente leva para perfurar todas as 1.350 folhas daquele processo. Alternativa A de acertei. Beleza, pessoal? Gente, tem mais exemplos, viu?
Espero que vocês estejam aí acordados, prestando atenção à aula, que essa aula é importante, viu? Simbora. Tem mais exemplos, ó. Quinta. Se um carro consome 5 litros de combustível para percorrer 100 quilômetros, quantos litros serão necessários para realizar uma viagem de 600 quilômetros? Bora lá, galera. Direta essa, né? Tá tão difícil não. Quais são as grandezas envolvidas aí? Olhe, quantidade de combustível. Eu vou chamar apenas de combustível. Abreviei aqui, combustível. E qual é a outra? 100 quilômetros. O que é isso, minha gente? Não é a distância. Ok? Já vamos preenchendo, então. 5 litros de combustível. Para que distância? 100 km. Galera, olha a pergunta. Quantos litros serão necessários? A pergunta é para quem, turma? Para combustível, litros, certo? Para realizar uma viagem de quê? 600 quilômetros. Pessoal, esse 600 aqui não é o quê? Ele é o quê? Na distância? Entendido? Separamos as grandezas, arrumamos a nossa tabela. Agora o quê? Terceiro passo. Analisar se elas são direta ou se são inversa. Gente, vamos lá. Quanto maior a distância, mais combustível se gasta ou menos? Mais, não é? Quanto menor a distância, se gasta o quê? Menos combustível. Então, elas estão juntas. Logo, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Vou colocar aqui para me lembrar. E me lembrar de fazer o quê? Diretamente proporcional é cruzado. Simbora, pessoal. Multiplicando cruzado aqui, ó. Como é que fica? Comece por onde tem o x, tá certo? Esse aqui, ó. X vezes 100, ou 100 vezes x, é igual ao quê, pessoal? 5 vezes 600. Turma, não vou multiplicar. Veja que maravilha de conta vai ficar isso aqui, pessoal. Ó, o que é que o 100 está fazendo com o x? Não é multiplicando? Nessa equação, o 100 vai, que está multiplicando o x, vai para o outro lado o quê? Dividindo. 5 vezes 600, tudo isso dividido por 100. Pessoal, 600 dividido por 100, você pode cancelar esses zerinhos aí, mas 600 dividido por 100 vai dar o quê, ó? 6. Sobrou o quê, pessoal? 5 vezes 6, que dá quanto? 30. 30 é o quê, minha gente? A gente não está procurando a quantidade de combustível, e a quantidade de combustível não está sendo medida em litros, então 30 litros, alternativa A. Beleza? Facinho, molinho essa daí, não foi? Bora para mais uma. Professor, só está dando diretamente proporcional, é? Gente, bora ver agora? Fique sossegado. Sexta. Um engenheiro naval foi contratado para conduzir uma operação de manutenção em um navio. Ele disse ao contratante que sua equipe, composta por 15 operários, faria a manutenção em 10 dias. O contratante disse que precisava da manutenção pronta em 6 dias. O engenheiro fez os cálculos e verificou que, para cumprir o contrato, precisaria de... A pergunta se refere à quantidade de quê, galera? Ó, número de operários. Bem, já deu para identificar quais são as grandezas envolvidas aí, pessoal? As grandezas envolvidas são número de operários, e o tempo para esses operários executarem a obra, certo? A operação do navio. Gente, separamos as grandezas, vamos preencher a nossa tabelinha. Tá aqui, ó. 15 operários fariam manutenção em 10 dias. Bora lá. 15 operários, na coluna de operários, fazem a manutenção em 10 dias. Tá aí. Aí vem a segunda parte da questão. Sempre vai ter que ter uma segunda parte da questão, pessoal. Vê só. O contratante disse que precisava da manutenção pronta em
6 dias. Gente, o contratante quer a manutenção feita em 6 dias. Então, 6 na coluna tempo. Tá certo? Aí olha a pergunta. O engenheiro fez os cálculos e verificou que para cumprir o contrato precisaria de, galera, de tantos operários. A pergunta é para quem? Para operários. Aí eu vou lá em operários e coloco um xizinho. Tá certo? Pessoal, preenchemos a nossa tabela. Passo número 2. Terceiro passo é analisar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Tá certo? Simbora, turma. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Se tem mais operários ajudando, vai aumentar o tempo para fazer a manutenção ou diminuir? Diminuir, né, gente? Se tem mais gente ajudando, menos tempo para fazer a obra. Agora, se tem pouco operário ajudando, vai demorar mais tempo para fazer aquela manutenção. Pessoal, perceberam que elas estão em descompasso? Se elas estão em descompasso, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Gente, entenderam por que são inversamente proporcionais? Porque se aumenta o número de operários, diminui o tempo para fazer a manutenção. Se tem pouco funcionário, demora mais tempo para fazer a manutenção. Por isso que elas são inversamente proporcionais. Mateus, e o que é que muda na conta quando elas são inversamente proporcionais? Pessoal, lembra que diretamente proporcional é para multiplicar cruzado ou cruzando, tá certo? Gente, inversamente proporcional, você vai multiplicar lado a lado. E para isso eu tenho uma pequena dica. Chega, Matheus, eu vou me confundir. Eu vou esquecer que diretamente proporcional é cruzando e inversamente proporcional é lado a lado. Gente, não vai esquecer não. Lembre da dica. Olhe como eu escrevo inversamente proporcional. IP. Vocês vão pegar o meu I, certo? Escrever daquele jeito e se lembrar de quê? Dessa barrinha que está aqui dentro, ó. Opa, acabei apagando tudo. Perceba. Estão vendo? De novo, galera. Elas não são inversamente proporcionais. Inversamente, eu escrevo assim, ó. Certo? E essas duas barrinhas aqui vão me lembrar de multiplicar como? Lado a lado. Vão esquecer, minha gente? Se ligaram na dica do tio? Inversamente proporcional. Como é que eu multiplico? Olha a barrinha que tem aqui do I, ó. Como é que sobrou? Lado a lado. Perceberam, gente? Perceberam? Inversamente proporcional multiplica lado a lado. Lembra da dica do I. E diretamente proporcional multiplica como? Do outro jeito, cruzando. Entendido? Simbora então. Pessoal, multiplicando lado a lado, já coloquei aqui, mas vou repetir, ó. Multiplica lado a lado. Olha lá como é que faz, ó. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Comece por onde tem um X. Simbora. X vezes 6 é igual a 15 vezes 10. Gente, x vezes 6 ou 6 vezes x não importa, tá certo? O que é que o 6 está fazendo com o x? Multiplicando. Ele vem para o outro lado como? Dividindo. 15 vezes 10 dividido por 6. Mateus, vai multiplicar? Gente, se quiser, fique à vontade, certo? Se você quiser fazer a simplificação aí, tenha certeza que vai ajudar. Mateus, o que é que eu posso simplificar? Perceba que tanto o 15 tem um divisor comum com o 6, o 10 também. 15 e 6, ambos são divisíveis por 3, galera. 10 e 6, ambos são divisíveis por 2, galera. Dá para dividir ou 15 ou 10 por 6. Mas vai sobrar mais gente, vejam. Se eu escolher cancelar o 15 e o 6, quem é que divide 15 e 6 ao mesmo tempo? 15 e o 6 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5.
6 dividido por 3 dá 2. E aqui dá para fazer também o que, galera? Perceba que tem o 10 ali, ó. A gente pode dividir o 10 pelo 2. 10 dividido por 2, aqui dá 5 e aqui dá 1. Gente, o que é que sobrou? X é igual a 5 vezes 5 sobre 1. Não precisa colocar sobre 1. 5 vezes 5, quanto é? 25 o quê? Operários. Alternativa é de escola. Mateus, eu não gostei dessa simplificação. Então, bora fazer de outro jeito, galera. Perceba. Vou fazer de outra maneira, ó. A divisão, tá certo? Porque o restante é a mesma coisa. Se ligue. O 6 não passou para o outro lado dividindo. X é igual a 15 vezes 10 sobre 6. Galera, se você não quiser simplificar, não tem problema. Tá certo? 15 vezes 10, 150, dividido por 6. Na humildade, bora aqui, ó. Bora arrumar um cantinho. 150 dividido por 6, abaixei o 15, vai por 3. Por 3 não. 6, 3 passa. Por 2. 6 vezes 2, 12. Para 15. Opa, 15 não. 6 vezes 2, 12. 15 menos 12, sobra 3. Abaixo o 0. 5. Por quê? Porque 5 vezes 6, 30. Para 30, resta o 0. Então, quanto é que deu isso aqui, galera? 150 dividido por 6 dá 25. Turma, perceba que é a mesma resposta. Não faz diferença. Ah, Matheus, eu gostei mais desse. Galera, fique à vontade, certo? Fique à vontade. Simplificando o da esquerda, dividindo direto o da direita. Beleza? Eu garanto a vocês que se você praticar a técnica do cancelamento, vai ajudar. E principalmente para outros assuntos também, tá certo? Que estão aí nesse edital. Um deles é frações. Beleza? Turma, tem mais, viu? Vai embora não. Aqui, ó. Sétima. Para reformar um navio em 90 dias, um estaleiro selecionou 24 dos seus funcionários. Por motivos operacionais, apenas 20 funcionários puderam realizar esse trabalho. Quantos dias a mais esses trabalhadores levarão para finalizar essa reforma, levando em conta a diminuição de funcionários? Gente, simbora. Quais são as grandezas envolvidas aqui? Bora separar. O tempo que estão reformando esse estaleiro, certo? E a quantidade de funcionários, que nesse primeiro momento são 24. Então, turma, bora separar essas grandezas? O tempo e a quantidade de funcionários. Bem, o que é que a gente já sabe aqui no começo? Que 90 dias, certo? O estaleiro selecionou 24 dos seus funcionários para fazer o serviço em 90 dias. Isso é o que eles sabem. Aí vem a segunda parte. Por motivos operacionais, apenas o quê? 20 funcionários, olha lá na coluna funcionários, certo? Puderam realizar esse trabalho. Quantos dias a mais esses trabalhadores levarão para finalizar essa reforma? Levando em conta a diminuição de funcionários. Gente, a pergunta é para quem? Para o tempo. Dias a mais. Aí o xizinho vai lá em tempo. Ok, galera? Pessoal, simbora aqui, ó. Próximo passo. Etapa 3. Tempo e funcionários. Essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Vamos pensar, pessoal. Se tem mais funcionários ajudando, se tem mais funcionários trabalhando, o tempo para fazer a reforma do navio aumenta ou diminui? Se tem mais funcionário ajudando, o tempo vai diminuir. Se tem pouco funcionário ajudando, o tempo vai aumentar. Gente, elas estão em descompasso. Então, elas duas são o quê? Inversamente proporcionais.
E se são inversamente proporcionais, I, P. Como é que eu multiplico? Olha as barrinhas do I. Eu multiplico lado a lado. O I está mandando fazer o quê? Ei, multiplique lado a lado. Tá certo? Galera, simbora. Multiplicando lado a lado, começando por onde tem o x. X vezes 20 é a mesma coisa que 20x, como você quiser, é igual a 90 vezes 24. Pessoal, o que é que o 20 está fazendo com o x? Né? Multiplicando, ele vem para o outro lado o quê? Dividindo. 90 vezes 24 dividido por 20. Mateus, na outra eu gostei de dividir. Gente, nessa, se você multiplicar 90 por 24, vai dar um número grande. Veja, simplificando aqui. Está tudo multiplicando ali. O 90, o 24 estão se multiplicando e sendo divididos pelo 20. O que é que eu posso fazer aqui? Tanto o 90 como o 20 terminam em zeros. Eu posso cancelar um zerinho. A gente ainda tem aqui o quê? O 24 em cima com o 2 embaixo. O de cima está sendo dividido pelo de baixo. 24 dividido por 2 vai dar 12. Tá certo? Cancelei o 24 com 2. 24 dividido por 2 dá 12. Gente, só sobrou o que agora, pessoal? 9 vezes 12. Lá embaixo não sobrou mais nada. Eu cancelei o 0 do 20, sobrou 2. Virou 2. Tá certo? Cancelei. Dividi o 24 pelo 2. 24 dividido por 2 dá 12. Sobrou o quê? 9 vezes 12. Quanto é que dá isso? Na humildade aqui, ó. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Sobra 1. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. 108 dias. Mateus, não tem essa alternativa. Calma, gente. Sabe por quê? Olha a pergunta. Deixa eu limpar aqui. Olha a pergunta. Quantos dias a mais esses trabalhadores levarão para finalizar essa reforma? Bem, os 20 trabalhadores que ficaram vão gastar o quê? 108 dias. Antes, eles gastavam o quê? 90 dias. Gente, quantos dias isso é a mais? É só a gente fazer o seguinte. Agora eles gastam 108 dias a mais, 108 dias, e antes gastavam 90. Isso corresponde a quantos dias a mais, pessoal? É só diminuir. 8 menos 0, 8. 10 menos 9, 1. Pessoal, são 18 dias a mais que se gasta. Letra D de dado. Antes eram 90 dias, agora são 108. Quantos dias a mais? 18. Fechado? Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. Vê só. Eu fiz a seguinte conta. 90 vezes 24 dividido por 20. Muitas vezes o aluno que não tem o domínio dos cancelamentos vai pensar o seguinte: o professor cancelou esse zero com esse zero e pode cancelar esse 2 com esse 2. Gente, não é isso. Isso aqui é um erro. Viu, pessoal? Isso aqui é um erro. Pessoal, não pode cancelar desse jeito. Matheus, mas você não cortou zero com zero? Gente, sabe por que eu cortei os zeros? Porque o 90 é a mesma coisa que 9 vezes 10. Certo? E 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Aí eu posso cancelar o 10 de cima com o 10 de baixo. É o mesmo que cancelar os zerinhos. Agora, o 2 do 24 com o 2 que está embaixo, isso não. Entendido, pessoal? Eu vou repetir aqui, ó. Eu vou repetir. Qual é o erro que eu estou falando que muita gente pode cometer, caso ache que cancela 0 com 0 e 2 com 2? Vê só. 90 vezes 24 sobre 20. Olhe, cancelar esse 2 com esse 2. Isso é um erro, pessoal. Não façam isso. É o 24 dividido por 2. Tá certo? Por favor, não.
Viu, turma? Simbora. Oitava. Pessoal, tá aqui. Gente, quero chamar a atenção de vocês para essa oitava questão, porque ela vai envolver outros assuntos que vão ser explorados pela banca, certo? Unidade de medida de tempo. Entendido? Bora ver. Ah, Matheus, mas as outras questões envolviam unidade de medida de tempo, mas não igual a essa, porque essa daqui vai exigir transformação, tá certo? Vamos lá. Uma máquina trabalhando sem interrupções imprime 200 folhas com o logotipo de uma empresa em 1 minuto e 20 segundos. Nessas condições, o tempo, olha a pergunta aqui já, que essa máquina levará para imprimir 3.500 dessas folhas será de... Bora lá, pessoal. Já deu para identificar as grandezas, turma? E aí? Já deu para identificar as grandezas? Eu vim para cá. Fica aqui. Galera, quais são as grandezas aí? A quantidade de folhas. Bora lá. A quantidade de folhas e o tempo que se leva para imprimi-las. Tá certo? Separe as grandezas. Próximo passo. A questão está dizendo aqui, ó. A questão está dizendo aqui. Deixa eu limpar aqui para a gente ir pegando passo a passo. 200 folhas. 200 folhas aqui na coluna folhas. Em quanto tempo? 1 minuto e 20 segundos. Pessoal, ninguém vai fazer conta quebrada desse jeito, não. 1 minuto e 20 segundos. Você não vai colocar ali 1 minuto e 20 segundos. O que é que eu recomendo? Transforme tudo aquilo para segundos. Como, Matheus? Bora aqui comigo, olha. A gente sabe que 1 minuto é o mesmo que 60 segundos, tá certo? Decorem isso, pessoal. Guardem isso aí, por favor. 1 minuto é o mesmo que 60 segundos. Gente, o que é que nós temos ali na nossa questão? 1 minuto e 20 segundos. Pessoal, isso aqui é o quê? A gente não acabou de ver que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Pronto. Então, esse 1 minutinho aqui vai virar o quê? 60 segundos. 60 segundos mais os 20 segundos que tem aqui, ó. Mais os 20 segundos. Quanto é que vai dar isso? 80 segundos. Logo, 1 minuto e 20 segundos é a mesma coisa que 80 segundos. Que é o tempo que a máquina demorou para imprimir 200 folhas. Eu estou colocando aqui, ó. Ela vai imprimir 200 folhas em 1 minuto e 20 segundos. Ou seja, em 80 segundos. Pessoal, eu quero frisar aqui que o tempo eu estou colocando em segundos. Tá certo? Simbora, turma. Aí vem a segunda parte da questão, ó. Nessas condições, o tempo necessário... Olha a pergunta aí, para quem é? Para tempo. O que é que eu vou fazer aqui em tempo? Colocar um xizinho. A pergunta é para ele. Para imprimir o que, minha gente? 3.500 folhas. Para imprimir 3.500 folhas, eu vou gastar o quê? Tá certo, galera? Turma, tá ali nossa regra de 3 montada já. Próximo passo. Analisar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Galera, quanto mais folha tem para imprimir, maior o tempo que se gasta ou menor o tempo? Maior, né? Se tem mais folha, mais tempo se gasta. Se tem menos folhas, menos tempo se gasta. Entendido? Logo, elas estão juntas. Portanto, elas são o quê, pessoal? Diretamente proporcional. E diretamente proporcional multiplica como? Cruzado ou paralelo? Ou lado a lado?
Ora, lado a lado é quando tem meu I. O I é que é lado a lado. Diretamente proporcional, você vai multiplicar como cruzado. Tá certo, gente? Multiplique cruzado começando por onde está o x. Beleza? Bora lá. 200 vezes x, 200 vezes x, 200x é igual a 3.500 vezes o 80. Gente, o que é que o 200 está fazendo com o x? Não é multiplicando? Ele vem para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Olhe como ajuda nosso cancelamento. 3.500 terminou em dois zeros. 200 também terminou em dois zeros. 3.500 é a mesma coisa que 35 vezes 100. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. É como se eu cancelar 100 com 100. O 100 de cima com o 100 de baixo. Mas não precisa você escrever esse 100. Basta você se lembrar aqui, ó, que tio Mateus disse o quê? Opa, tá multiplicando lá em cima? Terminou em zero aqui em cima, pode cortar com zero aqui de baixo. Terminou com zero aqui em cima, pode cortar com zero aqui de baixo. Mateus, poderia ter cancelado um zero do 80 com um dos zeros do 200? Poderia. Não ia fazer diferença nenhuma. Eu preferi me livrar dos zeros do 3.500. Galera, o que é que sobrou aqui? Lembre-se que a gente ainda pode fazer outro cancelamento. De quem, pessoal? De quem? O que é que vocês acham que eu vou fazer aqui? Cancelamento de quem? Turma, eu vou cancelar esse 80 com o 2, ó. 80 dividido por 2, 40. Então, sobrou o que, minha gente? Ah, e ali embaixo sobrou o quê? 1. Porque o 80 dividido por 2 dá 40. Embaixo, 2 dividido por 2 dá 1. Não precisa colocar. X é igual a 35 vezes 40, 35 vezes 4, 35 vezes 2, depois vocês vão entender por quê. 35 vezes 4 não é a mesma coisa que multiplicar por 2 duas vezes. Multiplicar por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 2 duas vezes, certo? 35 vezes 2 vai dar 70. Vezes 2 de novo, 140. Mas não é vezes 4, é vezes 40, então tem outro zerinho aqui. Mateus, o que é que você fez? Gente, nada. 35 vezes 40. Vou até colocar aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui separado, ó. 35 vezes 40. Quanto é que dá? 1.400. Tá certo, gente? Pessoal, pode armar a conta. Faça com tranquilidade, entendido? 35 vezes 40, 1.400. 1.400 o quê? Olhe, 1.400 segundos, tá certo? Ali tem segundos. Chega, Mateus, que não tem resposta de 1.400 segundos. Galera, não vai ter mesmo, não. Perceba que as alternativas estão em minutos e segundos. Minutos e segundos. Tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Transformar esses 1.400 segundos para minutos. Como é que a gente vai fazer isso, turma? Lembra que 1 minuto tem 60 segundos. Pessoal, 1.400 segundos passa e muito de 1 minuto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui pegar 1.400, desculpa, e dividir, peraí, vou fazer em outro lugar. 1.400, nós vamos dividir por 60. Quantas vezes o 60 está cabendo ali dentro? Quantas vezes tem um 60 ali dentro? Tá certo? Gente, neste caso a gente não vai poder cancelar os zeros. Por quê? Porque a gente vai precisar do resto. Tá certo? Simbora. O que é que a gente pode fazer aqui? Baixar o 140 todo, vai por 2. 2 vezes 60, 120. 140 menos 120, sobra 20. Abaixei o zero. O número que multiplicado por 60 chega mais próximo de 200 é o 3. 3 vezes 60, 180. 200 menos 180, sobra 20. Galera, se ligue. Quantas vezes o 60 cabe no 1.400?
23 vezes. O que é isso, pessoal? 23 minutos. 23 minutos. E o que é isso aqui? Esse resto é o que não coube no 60. Lembra que aqueles 1400 são segundos? Resto de segundo é segundos. Então, 1400 segundos, portanto, é a mesma coisa que 23 minutos e 20 segundos. Qual é a letra? Letra B de bola. Pessoal, aula super importante, assunto muito importante, tá certo? Se dediquem, estudem, viu? Espero poder estar ajudando vocês. Beleza, galera? Ficamos por aqui nessa aula de regra de 3 simples. Pessoal, se gostou, se chegou até aqui, faz o favor de curtir esse vídeo, fazer um comentário, é muito importante para mim, certo? E pode compartilhar aí com quem está estudando para esse concurso da banca ACERJ. Valeu, galera. Um abração para cada um de vocês. Tchau, tchau.